o que é a outra coisa? Essa ação disfarçada, a gente chama adaptation by stealth. Na verdade, existe, por causa da rejeição política do tema da mudança climática, muito do que se faz em relação à mudança climática, eles chamam outra coisa. Na verdade, chamam de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, se você vai olhar nos planos, não existem planos de adaptação, mas existem planos de desenvolvimento sustentável. Como é que você vê a questão, onde está a adaptação nesses planos de sustentabilidade? É o mainstreaming, né, da adaptação. E onde é que ele está? Está nesse tipo de política que está em todo lugar, tá? Que é essa questão do smart growth, como é que fala smart growth? Crescimento inteligente, né, das cidades. O que quer dizer isso? Infraestrutura verde, economia verde, que são todas frames, são todas slogans atrativos para a população, são slogans positivos, são slogans que vão fazer a cidade melhor, não? E climate change é um downer, né? É uma depressão, né? Tudo vai ficar pior. Então, o que as cidades resolvem fazer é justamente incorporar a questão da mudança climática como uma oportunidade de mudança positiva, como um slogan positivo para a cidade. E é assim que isso se concretiza nos planos do dia a dia na administração das cidades. Quando a gente tem que fazer opções gerenciais na perspectiva da mudança climática, você vai observar que normalmente as atividades da prefeitura não se expressam deste modo, pelo viés da mudança climática. Ela se expressa na melhoria da qualidade do serviço prestado, independentemente dele ter qualidade ou não, mas nesse processo, e particularmente chama a atenção de que os produtos, afinal, sejam principalmente os de plano, os de planejamento, os produtos retóricos, né, eles são menos relevantes do que o processo de sua discussão, que transformam as pessoas que, afinal, vão executar aquilo que se concretiza no espaço físico da cidade ou que se concretiza nas relações mediadas pelo poder público municipal. Processo de proteção e defesa civil. Porque hoje a grande ótica é gerenciar o risco e não a emergência. Tem que seguir é justamente trabalhar na preparação e na prevenção. Isso é a grande ótica. Só que trabalhar com prevenção é uma coisa que não dá mídia, mas dá muito trabalho e precisa de muita informação e o conhecimento que é produzido. Dentro da visão institucional, nacional, estadual, municipal e privada, é lidar com os extremos. Então, hoje, por exemplo, dentro do foco desses extremos que afetam, que podem ser monitorados para avaliar a saúde de nossa natureza, o conhecimento, né, dos riscos, o monitoramento e alerta, e esse é o foco do centro, criar as forças-tarefas em vários estágios, importantíssimo como difundir, comunicar isso, né, com tantos setores, e a capacidade de resposta. O centro trabalha fundamentalmente juntando todo esse mapa de informações e acionando o SENAD, que é órgão federal, e que trabalha a parte de contingenciamento, né, os planos de alerta e atendimento. Uma missão também do centro é desenvolver capacidade científica, tecnológica e de inovação. E um aspecto importante desse monitoramento, dessa retomada, para voltarmos a esse círculo virtuoso, é trabalhar mais próximos das comunidades. Ou seja, nada vale que a gente tenha o melhor computador do mundo, a melhor tecnologia chegando em tempo real, com milhões, petabytes de informação chegando, e tudo sendo processado por supercomputadores, se nós não colocarmos dois elementos fundamentais: o ser humano no trabalho do alerta e monitoramento, ou seja, vamos fazer o alerta, mas tem que ser supervisionado por uma equipe, como também o ser humano trabalhando nas comunidades e sendo parte dessa retomada, talvez, da resiliência. Mas eu acho que é isso, ou seja, se nós vamos trazer nossa humanidade e essa resiliência, nós precisamos estar dentro, fundamentalmente. O computador vai fazer algumas coisas, mas ele não vai sentir até que ponto isso será bem feito. Esse aumento de resiliência, quer dizer, o que a gente tem visto
ele vem fundamentalmente de dois grandes conjuntos de ações. Um conjunto que é um conjunto de medidas estruturais. Então, por exemplo, essa recomposição das obras de New Orleans é um conjunto de medidas estruturais que pode ser feito. O que é uma forma da gente enfrentar, por exemplo, uma nova dimensão dessa seca? São reservatórios maiores. O tamanho do reservatório de regularização, por exemplo, para abastecimento público, o tamanho do reservatório de regularização, o volume armazenado é proporcional à variância da série histórica. Então, se eu tenho uma variabilidade maior, eu tenho uma variância maior, eu vou precisar de um reservatório maior para ter o mesmo nível de proteção. Então, esses são novos parâmetros de projeto que se buscam dentro desse conceito de medidas estruturais para aumento de resiliência. Esses são novos parâmetros de projeto. E a gente tem medidas não estruturais. Então, o que são medidas estruturais não importantes nesse processo? Sistemas de monitoramento e alerta. É uma medida não estrutural muito importante, tanto para a seca como para a cheia. Para a seca é muito mais difícil da gente fazer sistema de alerta, mas para a cheia é mais fácil. Para a cheia a gente sabe melhor fazer sistemas de monitoramento. Planos de contingência. Plano B. Acontece o problema, qual é o plano B? Para onde eu vou? Então, estes planos de contingência são planos que que é muito interessante, porque você já deixa planejado o que fazer, como fazer, quais são os gatilhos, de quem é a responsabilidade. Então, isso cada vez mais vai precisar ser necessário dos planos de contingência. A internalização da dimensão climática, ela está sendo considerada não só dentro dos projetos que a Secretaria tem feito de medir os resultados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de emissões principalmente, que talvez seja o mais grave dos impactos gerados pela mobilidade urbana, e também até na própria construção do plano de mobilidade urbana, que é decorrente e totalmente articulado com o plano diretor que foi aprovado agora, e estamos desenvolvendo, temos o prazo legal de até abril de 2015 para concluir o plano municipal de mobilidade urbana. Nós estamos simulando, modelando cenários para até 2030, os caminhos que a cidade pode tomar, e o viés ambiental nessa análise é fundamental. Todo o tema do reuso e das diferentes formas de reuso, e aqui o professor, o jornalista Marcelo Leite mencionou hoje a questão do aproveitamento de água de chuva nos prédios, como isso ainda é algo que culturalmente não está institucionalizado. Porque são as soluções, eu entendo assim que nossa sociedade tem que pensar as soluções micro e as soluções macro. A sociedade ainda aposta sempre na tutela pública, não? É uma lógica patrimonial, é difícil de romper com essa lógica patrimonial, pesa muito, mas as autoridades públicas também não assumem o estímulo de corresponsabilidade. Eu acho que hoje é fundamental que os meios de comunicação tenham cada vez mais espaços subsidiados para promover, junto à opinião pública, não custando ao erário público, momentos de informação para estimular a corresponsabilização. E eu posso falar isso até dentro do próprio campus da USP, ou seja, a dificuldade de estimular a certas práticas de corresponsabilização. Parecem, não são chavões, são dados de realidade. A cultura da sociedade é uma cultura ainda da dependência, na qual se entende que sempre a autoridade pública ou o gestor é o grande responsável. Mas se você não promove a corresponsabilização, ela virá apenas dos grupos mais preparados, mais interessados, mais motivados, mais utópicos, que querem mudança. E a sociedade, em geral, não quer muita mudança, não? Ou seja, a sociedade quer garantir sua vivência, digamos, suas vivências na forma mais convencional.